Você realmente se sente abençoado por Deus? Mas o que isso quer dizer? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as bênçãos do Senhor Deus. O que realmente significa isso em nossas vidas e, de certa forma, como nós devemos proceder para obtê-las. Vamos à palavra. Salmo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. E por fim, o verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muitas pessoas acham que ser abençoado por Deus é ter uma boa casa, um bom carro, uma boa conta bancária e saúde para a sua família, e isso basta. Mas vai muito além disso. O fato de nós sermos crentes em Jesus Cristo e sermos escolhidos por Deus para sermos salvos já nos torna super abençoados, como diz a Bíblia, mais do que vencedores. Mas como nós lemos nesse Salmo 1, esse salmo tão maravilhoso, ditado por Davi, algumas regras básicas devem ser seguidas sim. Não para que você obtenha a salvação, mas para que você obtenha de fato as bênçãos de Deus. A primeira delas, como nós lemos, é não andar no conselho dos ímpios. Ou seja, você conhece pessoas ímpias, pessoas que vivem de forma desonesta, pessoas que não te instruem em nada, pessoas que quando você está com ela, você só ouve palavrões, xingamentos, vocês só ouvem coisas que denigrem a presença e a vontade de Deus. Então, a Bíblia fala que com essas pessoas nós não devemos nem nos assentar para comer. Essas pessoas devem ser extirpadas do nosso meio. Elas não vão trazer nada de bom para nós. Muito pelo contrário, elas vão nos distrair, elas vão nos distanciar do que realmente a palavra de Deus diz. Segundo, nós devemos meditar na palavra de Deus, ter prazer na palavra de Deus. Ou seja, eu sei que você tem prazer, como eu, de assistir um bom filme, uma boa série. Eu sei que você tem prazer de comer um bom churrasco, comer uma pizza, viajar, passear com sua família. Eu sei que isso dá um prazer muito grande, mas a Bíblia diz que nós devemos ter um prazer ainda maior que isso, nos alegrando nas coisas de Deus, meditando, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus. Temos prazer nisso, em buscarmos a Deus. É nisso que nós devemos nos preocupar, agradar a Deus através dessa busca, dessa constante busca pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. Então nós devemos ter prazer em buscar a Deus, coisa que eu sei que o mundão por aí não tem. O mundo quer se distanciar de Deus. Você tem que ter prazer em orar, prazer em meditar, prazer em falar para as pessoas de Deus. Eu tenho que fazer esse vídeo aqui tendo prazer no que eu estou fazendo. Não como se fosse uma obrigação, mas tendo prazer, porque eu sei que o Senhor Deus vai se agradar do que eu estou fazendo aqui. Então nós temos que ter esse prazer na vontade e na palavra de Deus. Depois que nós fazemos isso, que eu acabei de falar agora para vocês, essas coisas que nós devemos seguir de acordo com o Salmo 1, nós vamos ser agraciados de uma forma espantosa por Deus.
Não que Deus nos deva isso por nós fazermos isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque tudo que Deus nos dá é de acordo com a sua vontade e com a sua palavra. Eu já vi um tempo atrás um pregador dizendo que nós devemos exigir de Deus que Ele cumpra a sua palavra em nossa vida. Nós devemos exigir. Bom, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Deus tem a sua vontade própria. Se Ele quiser cumprir algo na sua vida e na minha vida, Ele cumpre. Se não, é da vontade dEle. Nós não devemos exigir nada. Se fosse assim, a história de Jó não seria contada da forma como foi. Jó era um homem que não pecava diante de Deus. E Jó passou por tudo aquilo. E Jó não exigiu de Deus nada. Jó somente se curvou à vontade de Deus. Claro, ficou triste, sofreu por muitos e muitos anos, mas ele não exigiu em momento algum nada de Deus, que Deus o curasse e coisas desse tipo. Nós não devemos exigir nada de Deus. Já os ímpios, como diz a palavra de Deus, são como a palha, são como o vento. Eles não têm essa força que nós temos, eles não têm essa vontade de servir a Deus como nós temos. Então, eles vão ser pessoas que vão ser dadas ao vento. Qualquer crisezinha, eles já vão se descabelar, eles não vão saber o que faz. Por quê? Porque eles não têm o direcionamento de Deus. Os ímpios vivem pela sua própria força e nós vivemos não pela nossa força, nós vivemos pela força de Deus. Como é que Davi venceu Golias? Pela sua própria força? Pelo seu próprio braço? Não, foi pela força de Deus. Davi, ele disse para Deus: Senhor, eu vou vencer Golias. E disse para Golias: eu venho a você com a força do Senhor dos Exércitos. Então não foi o braço e a astúcia e a perícia de Davi que fizeram isso. Claro, Deus usou isso que Davi já tinha para concluir a sua vontade. Mas foi a força de Deus, foi a vontade de Deus. Porque se não dependesse da força e da vontade de Deus, Davi já não teria essa coragem toda de enfrentar Golias. Deus é um Deus tão maravilhoso, tão perfeito, que foi preparando Davi na sua história. Deus fez com que ele matasse um leão, depois um urso e depois o próprio gigante Golias, um homem de quase 3 metros de altura. Mas pela força de Deus, não pela força de Davi. E o ímpio não. O ímpio é como a palha que o vento leva para qualquer lugar. Ele não tem direcionamento algum. Diferente da pessoa abençoada por Deus, posso dizer de nós, que nós daremos nosso fruto no seu tempo. Nosso trabalho será abençoado por Deus. Nós seremos prósperos de acordo com a palavra de Deus. Não ricos. Não ricos. Deus não promete riqueza para ninguém. E o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas nós teremos condições de manter a nós mesmos e a nossa família. Se você já é uma pessoa casada ou não. Então tudo isso é tão maravilhoso, basta nós seguirmos aquilo que a própria Bíblia nos diz. E por fim, nós devemos seguir fielmente o que está dizendo no versículo 1 e 2. Nós temos que fazer isso. Nós temos que seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de Deus. E aqui, como nós lemos, os ensinamentos dos Salmos, que não foram abolidos, os Salmos permanecem. Eles ditam aquilo que iria acontecer, eles ditam a vinda de Jesus, eles ditam as maravilhas de Deus para nossas vidas. Então nós temos que sim seguir a palavra de Deus. E como eu li nesse Salmo 1, esse Salmo tão maravilhoso, não é à toa que ele é o Salmo 1, ele é o primeiro Salmo que tem de tantos outros que existem. Ele é o Salmo 1, ele é como se fosse um norte, um caminho que nós devemos seguir. E ele diz isso, que nós devemos fazer essas coisas para que a gente seja uma pessoa abençoada, para que nós sejamos pessoas que podemos confiar na palavra de Deus, podemos confiar que Deus nos abençoará. É isso que nós devemos fazer, meu amado e minha amada. Crer em Deus, nesse Deus tão maravilhoso. Crer no seu Filho Jesus, Senhor Jesus Cristo, que Ele enviou para nos salvar. E se você ainda não fez isso, faça isso nesse momento.
Entregue a sua vida ao Senhor. Confie que o Senhor Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Venha a Deus, que realmente você terá uma paz nesse mundo tão tenebroso. Amém?